O som retumbante dos discos de ferro, colidindo com o chão, ecoa como trovões em um vale antigo, enquanto a luz crua das lâmpadas de ginásio desenha sombras que parecem esculturas de titã. O ar vibra com o cheiro metálico da determinação, e cada gota de suor que escorre reflete um pequeno universo de esforço concentrado. Imagine que o verdadeiro potencial do levantamento peso sempre esteve escondido à vista de todos, aguardando o momento em que a curiosidade humana se tornaria a chave mestra para desbloquear uma era de força inconcebível. Os números não mentem. Nas últimas 2 décadas, a participação feminina nas competições de levantamento peso cresceu mais de 50%, e a média de recordes mundiais tem sido superada a cada 4 anos, como se a própria gravidade estivesse sendo renegociada. Estudos de fisiologia demonstram que atletas que praticam o levantamento peso aumentam a densidade óssea em até 15%, reduzindo drasticamente o risco de osteoporose. Esses dados revelam que o que antes era visto como limite físico é, na realidade, apenas um degrau na escada da evolução humana. Ao analisar os relatórios de desempenho da Federação Internacional, percebemos que a taxa de lesões graves diminuiu 40% quando os treinadores adotaram protocolos baseados em ciência de movimento, provando que o conhecimento pode transformar risco em oportunidade. Cada quilômetro percorrido por um atleta rumo ao pódio é, na verdade, uma jornada de 1000 microdecisões. A escolha do ângulo de pegada, a velocidade de elevação, a respiração sincronizada. Quando esses detalhes são refinados, o que parecia um teto intransponível se desfaz como névoa ao sol. Foi nesse ponto de inflexão que surgiu a estratégia oculta que mudou o jogo. A lei da tensão progressiva, um princípio tão antigo quanto a própria natureza, mas raramente reconhecido pelos praticantes de massa. Ao aplicar cargas incrementais de forma sistemática, o corpo não apenas se adapta, mas reescreve seu mapa neuromuscular, criando novos caminhos de ativação que permitem levantar pesos antes inimagináveis. Essa lei funciona como um algoritmo natural de prosperidade, convertendo esforço em força de forma exponencial. A descoberta dessa lei trouxe à tona uma verdade fundamental. O sucesso no levantamento peso não depende apenas de músculos, mas de inteligência de treinamento. Quando o praticante entende que cada repetição é uma unidade de informação que o cérebro registra, ele passa a dominar a arte de programar seu próprio crescimento. A combinação de sobrecarga mecânica, tempo sob tensão e recuperação estratégica forma um triângulo de poder que, quando equilibrado, eleva o atleta a patamares que antes eram reservados aos mitos. E aqui nasce o entusiasmo contagiante que impulsiona milhares a transformar rotinas monótonas em rituais de conquista. Imagine substituir a pausa para o café por 5 minutos de elevação controlada, sentindo o músculo pulsar como um tambor de guerra. Cada série concluída gera uma cascata de hormônios anabólicos que não só remodelam o corpo, mas também clareiam a mente, aumentando a capacidade de foco em tarefas cotidianas. A energia liberada nesse processo se espalha como ondas, elevando a produtividade no trabalho, nos estudos e nas relações pessoais. Mas como trazer esse segredo para a sua realidade agora, neste exato instante? Comece observando a sua postura ao levantar a mochila, ao abrir a porta. Cada gesto cotidiano contém uma microcarga que, se ajustada, pode ser o ponto de partida para um programa de fortalecimento inteligente. Substitua o hábito de puxar a cadeira com a mão por um puxão consciente, mantendo a coluna alinhada e ativando os músculos do core. Pequenos ajustes acumulam grandes ganhos, e a sensação de controle sobre o próprio corpo gera uma confiança que reverbera em todas as áreas da vida. Histórias de transformação surgem como constelações no céu da comunidade global de levantamento peso. Um jovem de 22 anos, antissedentário, adotou a lei da tensão progressiva e viu seu índice de massa corporal cair 10%, enquanto sua autoimagem se reconstruiu em 3 meses. Uma empresária de 45 anos incorporou sessões curtas de levantamento antes das reuniões, relatando que sua clareza mental aumentou e que fechou contratos que antes pareciam inalcançáveis. Esses relatos mostram que o segredo não está reservado a atletas de elite, mas a qualquer pessoa disposta a aplicar a lógica de crescimento. O futuro, então, se desenha como um panorama de inovação onde a inteligência artificial se alia ao levantamento peso para criar treinos hiperpersonalizados. Sensores vestíveis medem a força de cada contração, algoritmos ajustam a carga em tempo real e plataformas de realidade aumentada guiam a postura com precisão cirúrgica.
Essa sinergia promete democratizar o acesso a métodos de alta performance, permitindo que comunidades em áreas remotas alcancem níveis de saúde e prosperidade antes impossíveis. O mundo inteiro pode, assim, elevar-se coletivamente, transformando a força física em capital social. Visualize um planeta onde milhões de indivíduos, inspirados por essa visão inovadora, despertam para a capacidade de moldar seus corpos e, por extensão, suas realidades econômicas e emocionais. Quando a força se torna um idioma universal, as barreiras entre nações se desfazem e a colaboração nasce do respeito mútuo por aquilo que todos podem conquistar. Essa é a semente de ambição que plantamos hoje. A certeza de que, ao dominar o levantamento peso, estamos, na verdade, cultivando a abundância de um futuro onde a prosperidade é medida tanto em quilogramas levantados quanto em sorrisos compartilhados. E agora, respire fundo, sinta o peso da gravidade como um aliado, não como inimigo, e permita que essa pausa inspiradora ecoe em seu interior. Obrigado por assistir até aqui. Se este segredo de abundância te inspira, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever para acessar mais verdades que transformam sua realidade.